Eu ainda lembro do som. Não foi apenas o impacto seco do bastão batendo contra minhas costelas. Foi o estalo interno, abafado, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro de mim de uma vez só. Tudo ficou branco por alguns segundos. Branco como o chão de cimento liso do pátio de instrução. Branco como o sol das 10 da manhã refletindo no concreto. Branco como o medo que senti quando percebi que não conseguia respirar. Me chamam de Capitã Almeida, e até aquele dia eu acreditava que já tinha enfrentado de tudo. Missões na selva, treinamentos exaustivos, frio de madrugada com chuva e lama até o joelho. Mas nada me preparou para aquele golpe, e muito menos para o silêncio que veio depois. O exercício era simples, simulação de contenção em ambiente urbano, algo que eu dominava há anos. Eu havia sido convidada para auxiliar na instrução de novos cadetes, sob supervisão do coronel reformado Augusto, meu sogro. Ele sempre fez questão de se apresentar assim, com ênfase no posto e no sobrenome, como se cada palavra fosse um brasão. Eu, por outro lado, costumava chamá-lo apenas de senhor, mais por respeito ao protocolo do que por afeto. O respeito que ele tinha pelo uniforme terminava onde começava o ego. E naquele dia, o ego dele precisava de plateia. Tudo começou com uma demonstração de defesa pessoal. Ele insistiu que eu fizesse dupla com ele para mostrar a técnica correta, mesmo sabendo que havia outras formas menos arriscadas de exemplificar. Eu hesitei por um instante, e ele percebeu. Sorriu de lado aquele sorriso de quem sente prazer em testar limites, e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos ver se a capitã é tudo isso que dizem. A plateia de recrutas riu. Eu apenas assenti e me posicionei. Naquele ambiente, hesitar é o mesmo que perder a autoridade. O primeiro movimento foi rápido. Ele fingiu atacar o pescoço, e eu executei a defesa padrão. O segundo, inesperado. Em vez de conter o golpe, ele avançou com força desproporcional, e o bastão atingiu minha lateral com uma precisão que nenhum erro justificaria. Senti o estalo, o calor subindo pelo peito, o ar sumindo. O som ao redor ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Ainda tentei ficar de pé, mas minhas pernas cederam. A dor era tanta que cheguei a pensar que estivesse infartando. Tudo girava, e foi nesse instante, enquanto eu lutava para recuperar o fôlego, que ouvi a frase que marcaria minha memória como uma cicatriz invisível. Foi só um erro de treinamento. A frase veio dele, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. Eu estava ajoelhada, o uniforme sujo, a respiração presa entre soluços curtos, e ele se virava para os cadetes, tentando manter a autoridade teatral. Todos podem errar. A capitã sabe disso. Alguém se aproximou, tentou me ajudar a levantar, mas ele afastou com um gesto firme. Deixem. Ela se recompõe. Aquilo não era apenas arrogância. Era cálculo. Ele sabia o que tinha feito. E eu também. Fui levada à enfermaria improvisada do quartel, com o mundo ainda pulsando de dor à minha volta. O médico civil de plantão, um homem de olhar cansado, acostumado com fraturas de rotina, me examinou superficialmente, pressionando o local da dor com indiferença. Eu quase desmaiei quando ele tocou o ponto certo. Antes que ele pudesse registrar algo no relatório, o coronel Augusto entrou, imponente, com a voz seca e autoritária que sempre usava quando queria controlar uma sala. Foi um erro de treinamento, repetiu, agora olhando diretamente para o médico. Não precisa fazer relatório. Ela está bem. Eu quis gritar. Quis dizer que não estava bem, que algo dentro de mim parecia quebrado de um jeito que não se resolvia com descanso e analgésico. Mas a dor me roubava a voz. O médico hesitou, olhando de mim para ele, e eu percebi que a hierarquia, mesmo quando não oficial, ainda pesava mais que a ética. Ele assentiu devagar e escreveu apenas contusão leve no abdômen. Contusão leve. Eu mal conseguia respirar. Fui dispensada para casa com um atestado de 2 dias e uma recomendação de repouso e compressas mornas. No caminho, dentro do carro do meu marido, filho do coronel, o silêncio era insuportável. Ele evitava me olhar. Talvez não soubesse o que dizer, ou talvez soubesse demais. Eu encostei a testa no vidro e observei a paisagem desfocar. A cada solavanco, sentia como se algo dentro de mim rasgasse mais. Quando chegamos, ele apenas disse: meu pai não quis te machucar. Foi um acidente, amor.
Deixa isso passar. Deixa isso passar. 4 palavras que me feriram quase tanto quanto o golpe. Naquela noite, eu acordei de madrugada com uma dor insuportável. O lado direito do meu corpo parecia estar em chamas. Tentei me levantar, mas tudo girava. A respiração curta, o suor frio, o coração acelerado. Eu sabia que algo estava errado. Peguei o celular, liguei diretamente para a médica do Exército, Tenente Rocha, uma profissional que eu conhecia desde a missão no Amapá. A voz dela, firme e calma, foi a única coisa que me manteve consciente. Vem agora, ela disse. Não espere amanhecer. Cheguei ao hospital militar pouco antes das 3 da manhã. O corpo doía, o uniforme estava amarrotado e a minha mente misturava raiva e medo em doses iguais. Fiz os exames ainda sonolenta, com a luz fria da sala de radiografia me cegando. Os minutos até a médica voltar pareciam uma eternidade. Quando ela entrou, o olhar dela mudou de imediato. Não havia compaixão, havia gravidade. Ela segurava o envelope dos exames com força, os dedos marcando o papel. Você disse que foi acidente? Perguntou, sem tirar os olhos de mim. Eu apenas assenti, porque falar doía. Ela abriu o envelope, examinou os filmes de raio-x contra a luz, e o que eu vi no rosto dela me deu mais medo do que a dor. O semblante firme, treinado para não demonstrar emoção, cedeu. Ela respirou fundo, andou até a porta e girou a chave. O som do cadeado ecoou como um estalo no meu peito. Capitã, ela disse, a voz baixa, controlada. Ninguém sai desta sala até chamarmos os investigadores militares. O tempo pareceu parar. Eu olhei para ela, depois para os papéis em sua mão, e entendi. Aquilo não era uma simples fratura. Aquilo era um crime. Enquanto ela ligava discretamente para a central de plantão da corregedoria, eu fechei os olhos por um instante. O som distante do telefone chamando se misturava ao meu coração batendo forte. E pela primeira vez desde o golpe, eu não senti medo. Senti algo diferente. Algo frio e preciso, como a ponta de uma lâmina sendo afiada no silêncio. Justiça. Eu não sabia ainda o que viria depois. As manobras, as pressões, os olhares atravessados dentro do quartel. Mas ali, naquela sala trancada, com os ossos quebrados e a alma inteira, eu soube que o jogo havia mudado. E que o coronel Augusto, meu sogro, acabara de transformar o erro de treinamento no início da própria queda. A médica trancou a porta, e o som metálico do cadeado pareceu atravessar não só o ar, mas também os meses de submissão que eu vinha acumulando em silêncio. Ela não disse mais nada. Pegou o telefone interno e fez uma ligação curta, objetiva, com palavras que até hoje ecoam na minha memória. Código Alfa, paciente militar, indícios de agressão grave. Eu estava deitada, tentando respirar de maneira controlada para não desmaiar. Doía cada movimento, cada respiração, como se meus pulmões estivessem sendo esmagados de dentro para fora. Mas o que mais doía não estava no corpo. Era a consciência de que, pela primeira vez, alguém estava rompendo o pacto de silêncio que cercava aquele nome, aquele homem, aquele erro de treinamento. Minutos depois, 2 oficiais da corregedoria chegaram. Um tenente jovem, o outro major, ambos em trajes civis. A médica explicou rapidamente o que havia visto nas radiografias. 2 costelas fraturadas, uma fissura próxima ao externo e um hematoma interno que poderia ter sido fatal se eu tivesse esperado até o amanhecer. Eles se entreolharam e começaram a anotar. O major perguntou o nome do responsável pelo exercício. Eu hesitei. Era como abrir uma ferida em público. Mas eu disse: Coronel Reformado Augusto Fernandes, instrutor visitante. O olhar do major endureceu. O tenente parou de escrever por um instante, como se reconhecesse o nome. Não precisou dizer nada. O peso daquele sobrenome já dizia tudo. Foram horas de perguntas, pausadas e cuidadosas. A cada resposta, eu sentia a dor aumentar, não só no corpo, mas na alma. A sensação de ter sido enganada, exposta, usada. Enquanto eles registravam, eu percebia que a médica, a tenente Rocha, não tirava os olhos de mim. Ela tinha o tipo de olhar que não vacila nem com general. E naquele momento, esse olhar foi o único escudo que me restava. Quando terminaram, pediram que eu ficasse em observação.
Ela assinou o prontuário e disse: agora está documentado. Ele não pode mais esconder isso. Fui levada para um quarto simples, com cortinas brancas e o som constante de passos no corredor. O oxigênio passava por um tubo fino até o nariz, e a dor latejava em ondas. Cada vez que fechava os olhos, eu ouvia de novo a voz dele. Foi só um erro de treinamento. E a imagem se repetia. O golpe, a risada abafada, o silêncio dos outros. Nenhum deles teve coragem de intervir. A farda às vezes pesa tanto que até a consciência se curva. Horas depois, alguém bateu na porta. Era o médico civil que havia me atendido antes. O mesmo que escreveu contusão leve. Ele entrou com um ar de quem carrega a culpa. Fechou a porta devagar e, sem me encarar, disse: Eu sinto muito. Não devia ter deixado ele me pressionar daquele jeito. Eu não respondi. Só o encarei, com aquele tipo de olhar que vem quando a dor vira lucidez. Ele continuou: Você sabe quem ele é. Eu já vi o que acontece com quem desafia alguém assim dentro do sistema. Mas eu quero que saiba. Eu registrei a versão real, em cópia particular. Se você precisar, está no meu arquivo. Aquilo me pegou de surpresa. Por um instante, percebi que nem todo mundo se dobra completamente. Ainda existiam brechas na muralha da covardia. Na manhã seguinte, a notícia já tinha corrido pelo batalhão. A médica Rocha havia informado a direção hospitalar e a corregedoria militar abriram uma investigação preliminar. Era questão de tempo até que o comando regional fosse notificado. E dentro do exército, quando algo chega aos ouvidos certos, não há volta. Por volta das 8, meu marido apareceu. Ele entrou no quarto com um buquê de flores baratas e uma expressão que misturava culpa e medo. Amor, o que você fez? Foram as primeiras palavras dele. Eu o encarei sem responder. Ele continuou, mais baixo, olhando em volta como se o quarto tivesse ouvidos. Meu pai está furioso. Diz que você o expôs, que isso vai destruir a carreira dele, a reputação, que não era para ter ido tão longe. Eu respirei fundo, com dor, e disse apenas: ele me quebrou 2 costelas. Meu marido engoliu em seco. Ele disse que não foi de propósito, que foi um erro. Erro é tropeçar. Isso foi um golpe. Ele não respondeu. Deixou as flores na mesa, tocou o bolso como quem procura coragem e saiu em silêncio. Eu entendi naquele instante que não era só o corpo dele que pertencia ao pai. Era a alma também. O resto do dia passou em um ritmo estranho. Oficiais entravam e saíam do quarto, pedindo para assinar declarações, confirmar horários, descrever o exercício. Eu repetia os fatos com a mesma precisão que usava em relatórios de missão. O treinamento, o movimento, o impacto, as testemunhas. E quanto mais eu falava, mais percebia que o castelo dele começava a ruir. Não era apenas um acidente. Era uma cadeia de escolhas e mentiras sustentadas pelo medo. E agora, finalmente, alguém estava registrando tudo. À noite, uma oficial do serviço jurídico militar veio me visitar. Trazia uma pasta com os documentos preliminares da investigação e uma expressão de cautela. Capitã, você entende o que está fazendo? Ela perguntou, com uma mistura de respeito e alerta. Se confirmar que foi agressão intencional, ele pode ser processado criminalmente. Isso não é pouca coisa. Vai dividir famílias, amizades e talvez comprometer sua própria estabilidade na corporação. Eu olhei para ela e respondi: Comandante, minha estabilidade já foi comprometida no momento em que ele me deixou no chão e mandou fingir que nada aconteceu. Ela assentiu, fechou a pasta e disse algo que nunca esqueci. Então vamos em frente. Nos dias seguintes, o hospital virou uma espécie de fronteira silenciosa entre 2 mundos, o da hierarquia e o da verdade. Oficiais mais antigos vinham até o corredor, olhavam de longe e voltavam pelo mesmo caminho. Alguns fingiam que não me viam. Outros sussurravam meu nome como se fosse uma ameaça, mas havia também os que me cumprimentavam discretamente, com um aperto de mão firme. Eu percebia nos olhos deles que não era a primeira vez que viam algo assim, só a primeira vez que alguém tinha coragem de não abaixar a cabeça. No 5º dia de internação, recebi alta. A médica Rocha me entregou os laudos oficiais e disse com calma: Agora você está protegida pelo processo. Ninguém pode alterar nada sem passar por mim. Eu agradeci, e pela primeira vez,
Sorri de verdade desde o acidente. Quando saí do hospital, o céu estava nublado, e o vento frio batia no rosto como um lembrete de que a guerra que me esperava não era física, mas moral. Do lado de fora, o carro do meu marido me esperava. Ele não olhou para mim enquanto dirigia. O silêncio entre nós era uma muralha. No meio do caminho ele disse, quase sussurrando, meu pai está dizendo que você armou tudo para se vingar dele, que quer acabar com a imagem dele no exército. Eu ri, um riso curto, sem alegria. Se fosse vingança, eu teria revidado ali mesmo. Isso aqui é justiça. Ele apertou o volante, a mandíbula tensa. Você não sabe no que está se metendo, Marina. Sei sim, respondi. E é exatamente por isso que eu não vou parar. Quando cheguei em casa, percebi o quanto o lar tinha se tornado território hostil. A foto do casamento ainda estava na estante, mas parecia de outra vida. O olhar do meu marido era distante, defensivo. Eu subi para o quarto e sentei na cama. A dor física começava a ceder, mas dentro de mim, algo mais profundo despertava. Uma mistura de determinação e tristeza. Eu sabia que o processo traria consequências, que ele tentaria usar influência, contatos, favores antigos, que os corredores da hierarquia iriam sussurrar meu nome com desdém. Mas eu também sabia que, dessa vez, o silêncio não me protegeria. Ele só o protegeria. E eu tinha decidido que o silêncio dele terminaria ali. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o espelho e vi o hematoma amarelecendo no meu lado direito. Toquei levemente, sentindo o latejar suave sob a pele. Cada batida do coração era como um lembrete. Você sobreviveu. E sobreviver, naquele contexto, já era uma forma de resistência. Enquanto apagava a luz, uma frase passou pela minha cabeça, uma que eu mesma não percebi que tinha dito em voz alta. Agora, quem vai aprender sobre treinamento é ele. Aquela noite ficou marcada na minha mente não pelo barulho dos passos no corredor, nem pelo frio cortante que entrava pela janela mal fechada do quarto, mas pelo som seco e preciso do cadeado girando na fechadura. Era o tipo de ruído que não se esquece, não porque assusta, mas porque sela destinos. Eu ainda estava deitada quando a médica Rocha voltou, acompanhada de 2 oficiais. O olhar dela era o mesmo de sempre, firme, direto, sem espaço para sentimentalismos. Mas havia algo diferente ali, uma seriedade quase solene, como se cada gesto carregasse peso institucional. Ela pediu que os 2 ficassem do lado de fora e se aproximou da cama. Capitã, vamos revisar tudo de novo, detalhe por detalhe. Eu assenti, ainda sentindo a respiração curta. A cada palavra, a dor irradiava como um lembrete cruel de que o corpo guarda a verdade, mesmo quando a boca tenta negar. Ela abriu os exames sobre a mesa. Os raios-x mostravam as linhas brancas das fraturas, uma delas com leve deslocamento. Ao lado, um hematoma interno que se estendia como uma sombra escura entre as costelas. A médica respirou fundo e disse, sem rodeios: essas lesões não acontecem com um simples erro técnico. Isso foi força direcionada. Alguém quis te machucar. Eu permaneci em silêncio. Não havia surpresa, apenas a constatação amarga de algo que eu já sabia. A diferença é que agora havia uma testemunha e documentos. Ela continuou. Ele tentou impedir o relatório, não foi? Sim, respondi. E quase conseguiu. Ela assentiu, fechou o envelope dos exames e o lacrou com fita vermelha. Agora ele não consegue mais. Minutos depois, os oficiais da corregedoria entraram na sala. Um deles, o mesmo major que me ouvira na noite anterior, cumprimentou-me com um gesto respeitoso e disse: Capitã Almeida, a senhora compreende a gravidade do que será formalizado hoje? Compreendo perfeitamente, senhor. Ele abriu a pasta, tirou os formulários e começou a leitura do termo. Relato de lesão corporal em ambiente militar com indícios de conduta dolosa. Cada palavra parecia pesar toneladas. Eu me senti revivendo o golpe, mas agora de pé, desta vez não como vítima, mas como acusadora. A assinatura que dei naquele documento foi feita com mão trêmula, mas com alma firme. Era o ponto de partida de uma guerra silenciosa, mas necessária. Quando o major recolheu os papéis e se preparava para sair, a médica fez algo inesperado. Pegou o crachá, colocou-o sobre a mesa e disse: Esse caso vai subir de nível. Eu vou acompanhar pessoalmente.
Havia um brilho de indignação controlada nos olhos dela. Mulher alguma vai sair daqui com 2 costelas quebradas, e o nome disso vai ser erro de treinamento. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos por um instante e senti as lágrimas contidas escorrerem discretamente. Não era fraqueza, era alívio. Pela primeira vez desde o golpe, alguém estava dizendo em voz alta o que todos fingiam não ver. As horas seguintes foram um turbilhão. Ligação para o comando regional, comunicação de incidente grave, notificação à seção jurídica do Exército. O protocolo se movia como uma engrenagem pesada, mas implacável. E o nome do Coronel Augusto, que por anos fora sinônimo de respeito e autoridade, agora começava a circular em relatórios com uma palavra que ele jamais imaginou ver associada a si: agressor. Enquanto isso, lá fora, a notícia já se espalhava em sussurros pelos corredores da base. O acidente da Capitã Almeida não era mais um acidente. Aquele tipo de rumor, dentro do exército, corre rápido. Soldados comentavam baixinho no refeitório. Oficiais trocavam olhares discretos nas reuniões matinais, e os mais velhos fingiam que não sabiam de nada. Mas sabiam. Todos sabiam. E ninguém ousava tocar no assunto na frente dele. Eu ainda estava internada quando começaram as primeiras reações. O coronel, acostumado a resolver tudo com meia dúzia de telefonemas, tentou interferir no processo. Usou antigos contatos, ligou para conhecidos no comando, insinuou que a médica estava exagerando. Mas o que ele não contava era com a rigidez da própria Rocha. Ela não era o tipo de mulher que se deixava dobrar. Quando o superior direto dela perguntou, de forma sutil, se não era melhor resolver internamente, ela respondeu: não existe internamente quando há fratura e coerção. O relatório foi enviado completo, com fotos, datas, horários e uma observação escrita de próprio punho. A paciente demonstra sinais de violência incompatíveis com treinamento regulamentar. Enquanto ele tentava apagar o incêndio, eu ficava em silêncio, reconstruindo meus próprios pedaços. Nos intervalos de dor, escrevia anotações num caderno pequeno, detalhes do dia, do golpe, dos olhares, tudo que pudesse ser útil mais tarde. Era como montar um quebra-cabeça da verdade antes que ele tentasse destruir as peças. No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. Uma major antiga conhecida. Servimos juntas em uma missão humanitária no Amazonas. Ela entrou no quarto sem farda, usando um moletom simples, e me trouxe uma garrafa térmica com café. Eu soube, disse, e vim porque sei o que é enfrentar o silêncio deles. Ficamos ali, conversando baixo, entre goles de café e memórias amargas. Ela contou de uma instrutora que sofreu abuso moral e foi transferida por conveniência administrativa. Eles sempre protegem os nomes certos, murmurou. Mas agora você mexeu com o nome errado, e é isso que o deixa vulnerável. Aquela frase ficou presa na minha cabeça. Mexi com o nome errado. Era verdade. O que para ele era escudo, para mim agora seria prova. No fim da tarde, a médica Rocha voltou com uma expressão de cansaço. As fotos foram anexadas. O caso está oficialmente sob investigação da 2ª Auditoria Militar. A senhora será chamada para depoimento assim que receber alta. Eu perguntei. E ele? Ela respondeu. Vai ser notificado ainda hoje, mas já está se movimentando. Como assim? Mandou recado para o comando alegando perseguição pessoal. Disse que o acidente foi armado para manchar a reputação dele. Eu quase ri. Era previsível. Quando a verdade ameaça, os culpados sempre tentam inverter o papel. No dia seguinte, um oficial subalterno dele, alguém que eu conhecia de vista, apareceu no hospital. Disse que estava ali só para ver como eu estava. Eu sabia o que significava. Lealdade forçada, observação, tentativa de intimidação. Ele fez perguntas banais, tentou parecer cordial, mas os olhos não mentiam. Ao sair, deixou um bilhete dobrado sobre a mesa. Certas lutas não valem a farda. Joguei no lixo sem abrir de novo. A médica Rocha viu, recolheu o papel com luvas e o anexou ao processo. Intimidação velada, ela disse. Agora é mais uma evidência. As dores começaram a diminuir depois de alguns dias, mas o sono continuava leve. Eu acordava com qualquer ruído. Um passo no corredor, uma porta batendo, um telefone tocando. Sonhava com o momento do golpe, com o olhar dele logo depois, e acordava suando, com o coração disparado. A mente de um soldado é treinada para reagir sob pressão,
Mas ninguém ensina o que fazer quando o inimigo veste o mesmo uniforme que você e carrega seu sobrenome pela metade. Certa manhã, quando o sol já entrava fraco pela janela, a médica me trouxe um envelope pardo. Cópia dos autos preliminares, disse. Dentro havia um sumário do processo, meu depoimento transcrito e as primeiras análises técnicas. No rodapé, uma assinatura que me fez parar por um segundo. Tenente Coronel Rocha, médica perita militar responsável. A palavra perita nunca soou tão poderosa. Ela me olhou e disse: a partir de agora, você está oficialmente sob proteção do inquérito. Qualquer tentativa de contato por parte dele deve ser relatada. Eu agradeci com um nó na garganta, porque no fundo, eu sabia que aquilo era mais do que um procedimento. Era uma linha divisória entre o passado e o que viria a seguir. Quando ela saiu da sala, fiquei sozinha por um tempo, observando o envelope sobre a mesa. O papel simples, carimbado com o brasão da República, parecia irradiar algo maior. O peso da verdade institucional. E eu percebi que não era mais apenas uma mulher ferida tentando provar que foi atacada. Eu era agora uma oficial em missão, e a missão era desmontar o império de silêncio que aquele homem construiu ao longo de décadas. No final do dia, antes de dormir, ouvi passos se aproximando do quarto. Por instinto, fingi estar adormecida. Era o enfermeiro, mas havia alguém com ele. Pela fresta da cortina, reconheci a silhueta do meu marido. Ele ficou à porta, observando por alguns segundos, mas não entrou. Depois ouvi o som da voz dele, abafada, dizendo: "Ela está piorando?" O enfermeiro respondeu: "Não, senhor. Está melhorando rápido." Silêncio. E então, o som de passos se afastando. Naquela noite, fechei os olhos e repeti mentalmente as palavras da médica. Ninguém sai até chamarmos os investigadores militares. Era mais do que uma frase. Era um símbolo, um divisor entre o medo e a coragem. E eu prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, aquele cadeado que ela girou não iria se abrir até que a verdade estivesse completamente exposta. Eu ainda não sabia, mas o verdadeiro campo de batalha estava prestes a começar. E ele não ficava no pátio de instrução, nem nas salas do hospital. Ficava na mente e na honra. E eu estava pronta para lutar as duas guerras ao mesmo tempo. A do corpo que se recompunha e a da alma que, pela primeira vez, se recusava a se curvar. Fui convocada para o interrogatório na manhã seguinte à minha alta. A notificação chegou cedo, entregue por um mensageiro uniformizado que me chamou de senhora, com uma deferência curiosa, como se houvesse ali um respeito que ele mesmo não compreendia. O envelope trazia o brasão do exército e a data marcada para o mesmo dia, às 15 horas, na sede regional da Corregedoria Militar. Eu li e reli aquelas linhas com a sensação de quem recebe uma convocação para a própria verdade. Nada mais seria entre família. Nada mais seria apenas um erro de treinamento. Era oficial agora. E inevitável. A médica Rocha insistiu para que eu não fosse sozinha. Ela me acompanhou até o portão, vestindo o jaleco branco por cima do uniforme camuflado, e me deu um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. Firmeza é o primeiro passo da cura. Entrei no carro do batalhão com as costas ainda doendo, mas a mente em chamas. Do lado de fora, o mundo parecia o mesmo. O trânsito, o som distante dos motores, o calor do asfalto. Mas dentro de mim tudo estava diferente. Havia uma clareza que só vem quando a ingenuidade morre. O prédio da corregedoria ficava a poucos quilômetros da base. Era uma construção austera, de paredes brancas e corredores longos demais para quem já carrega culpa. Assim que entrei, fui recebida por um sargento administrativo que me pediu o documento de identificação. Ele não levantou os olhos enquanto anotava meu nome. Capitã Marina Almeida, certo? Disse em tom burocrático. Eu apenas confirmei. Ele apontou para o corredor da esquerda. Sala 3, aguardando instruções. A sala era fria, com paredes nuas e uma mesa metálica no centro. 2 cadeiras de cada lado. Havia um relógio de parede que parecia andar mais devagar do que o tempo real, e uma câmera discreta no canto superior. Sentei-me e esperei. Às 15 em ponto, 2 oficiais entraram. O major que já conhecia e um capitão da área jurídica. Cumprimentaram-me com formalidade, sem sorrisos. Tudo ali cheirava a protocolo, mas também a tensão. O major iniciou. Capitã, este é um procedimento sigiloso. Suas respostas serão gravadas e anexadas ao inquérito. Deseja prestar depoimento acompanhada de advogado militar?
Não, senhor, respondi. Quero falar por mim. Ele assentiu e começou a leitura. Conforme os autos, no dia 18, durante instrução prática supervisionada pelo coronel reformado Augusto Fernandes, a senhora sofreu ferimentos físicos de natureza grave. O mesmo relatou tratar-se de um erro técnico. Confirma? Confirmo o que ele disse, mas não o motivo. O capitão jurídico me olhou por cima dos óculos. Explique. Não foi erro. Foi força deliberada. Ele me atingiu com intenção, em público, sabendo que o movimento era proibido em demonstrações. O major anotou algo e perguntou: A senhora pode descrever a reação dos presentes? Silêncio. E depois obediência. Ninguém ousou contestar o coronel. O que ele disse após o impacto? Foi só um erro de treinamento. A caneta do major parou por um instante, e o som do relógio voltou a dominar a sala. Eu continuei com voz firme. O erro não foi o golpe. O erro foi acreditar que eu ficaria em silêncio. Houve um breve intervalo antes de o capitão voltar a falar. A senhora tem consciência de que suas acusações recaem sobre um oficial reformado de alta condecoração? Tenho, senhor. E também tenho consciência de que ele usou essa condecoração para se proteger de tudo que fez. As palavras saíram sem hesitação. Não eram raiva. Eram precisão. O interrogatório durou quase 2 horas. Falar, para mim, era como atravessar o mesmo campo minado várias vezes. Cada lembrança trazia de volta a dor física, o som do estalo, o olhar dele me encarando com superioridade. Mas quanto mais eu falava, mais o ambiente mudava. A postura dos oficiais deixou de ser de cautela e passou a ser de atenção genuína. Quando mostrei as cópias dos exames, os bilhetes e o relatório assinado pela médica Rocha, percebi o momento em que o muro da dúvida começou a ruir. Há algo mais que a senhora queira acrescentar? Perguntou o major. Sim. Ele tentou silenciar o médico civil, manipulou o registro inicial e tentou me dissuadir através do meu marido. Tem provas disso? Tenho as mensagens no celular e uma gravação parcial de uma conversa. O capitão jurídico ergueu os olhos. Gravação? Sim. Fiz por instinto. Sabia que ninguém acreditaria em mim sem uma voz além da minha. Eles pediram o aparelho. Eu o entreguei, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Entregar provas contra o próprio sogro, contra o patriarca de uma família construída em torno de fardas e reputações. Depois disso, o silêncio dominou a sala. Os dois ouviram parte da gravação. A voz dele era inconfundível, firme, autoritária, com aquele tom paternalista que sempre usava para encobrir ordens veladas. Ela sabe que foi acidente, mas se abrir a boca, acaba com a carreira do marido. O major pausou a gravação. O capitão, pálido, anotou algo no formulário e disse apenas: Isso muda tudo. Saí da sala com o corpo tenso, mas com a mente leve. Lá fora, o sol do fim da tarde refletia nas janelas do prédio, como se o mundo inteiro brilhasse por um segundo. Respirei fundo e olhei para o céu. O mesmo céu sob o qual ele achava que podia agir impune. Mas agora havia registro, havia som, havia nome. A justiça no exército pode ser lenta, mas quando começa, não se detém. No entanto, o que veio em seguida foi mais cruel do que eu imaginava. Ao chegar em casa, percebi o vazio. O carro do meu marido não estava na garagem. Dentro, as luzes estavam apagadas e o ambiente tinha um cheiro estranho de ausência. Sobre a mesa, um bilhete. Fui para a casa dos meus pais até as coisas se acalmarem. Nenhuma palavra de apoio. Nenhum gesto. Só a covardia escrita à mão. Sentei-me no sofá, com o bilhete entre os dedos. Por um momento, quis chorar. Mas algo em mim já havia secado. Peguei o celular, apaguei o número dele da tela inicial e apenas escrevi: Não se preocupe, agora é comigo. Enviei, sem esperar resposta. Era o encerramento simbólico de uma parte da minha vida. A mulher que tolerava silêncio tinha acabado junto com o hematoma. Nos dias seguintes, a investigação tomou corpo. Fui chamada novamente para confirmar detalhes técnicos. O coronel, por outro lado, passou a ser interrogado sob sigilo. Soube, por terceiros, que ele manteve a mesma versão, erro de treinamento, e tentou inverter as acusações, dizendo que eu o havia desrespeitado em frente a cadetes. A estratégia era previsível.
tentar transformar a vítima em insubordinada. Mas ele não contava com as provas documentais, nem com a gravação. E, acima de tudo, não contava com o olhar da médica Rocha, que agora depunha como testemunha oficial. Certa tarde, encontrei-a no corredor da auditoria militar. Ela me cumprimentou com aquele mesmo olhar de quem sabe mais do que diz. O jogo virou, murmurou. Ele está pressionando o comando, mas o comando já não quer se queimar por ele. Eles vão protegê-lo até o último segundo, eu disse. Talvez. Mas às vezes a queda de um homem começa no instante em que ele acredita que ainda está protegido. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. E, de fato, a queda começou de forma sutil. Primeiro, uma nota interna. Instrutor reformado temporariamente afastado de atividades. Depois, um rumor de que sua participação em programas de ensino havia sido suspensa. E, por fim, a convocação oficial para o Conselho de Disciplina. Enquanto tudo isso acontecia, o silêncio entre mim e meu marido se tornava um abismo. Ele não me procurava, e eu não procurava por ele. Era como se cada um representasse um lado oposto da mesma farda. Eu, a disciplina moral. Ele, a lealdade cega. Às vezes eu me perguntava se ainda havia algo para salvar, mas a resposta vinha sozinha, todas as noites, quando eu olhava o reflexo da cicatriz amarelada no espelho. Há feridas que não unem, há feridas que libertam. Na semana seguinte, fui chamada para uma nova sessão de esclarecimentos, dessa vez como testemunha técnica. A diferença é que, agora, eu não era mais apenas a vítima. Eu era a peça central do processo. Ao entrar na sala, percebi um detalhe que me arrepiou. O coronel estava lá, sentado, em posição defensiva, os olhos cravados em mim. O mesmo homem que um dia me ensinou a atirar, agora me olhava como se estivesse diante de um inimigo. O major pediu silêncio e iniciou a sessão. Ele tentou manter a compostura. Tentou usar o tom grave e paternal que sempre usava para manipular. Mas cada vez que falava, as contradições se acumulavam. Eu o observava em silêncio, anotando mentalmente cada mentira. E percebi algo. O poder dele sempre foi o medo que provocava. Quando o medo acabou, ele ficou pequeno. A sessão terminou sem alarde. Quando saí, ouvi uma frase dita baixinho por um dos auxiliares da corregedoria. É impressionante como o silêncio dela vale mais do que qualquer grito. Naquele dia, voltei para casa com uma certeza nova. Às vezes, o verdadeiro interrogatório não acontece na sala oficial, com atas e microfones. Acontece no olhar, no silêncio que desmonta o homem acostumado a dominar, no peso invisível da consciência que, pela primeira vez, se vê nua. E foi exatamente esse silêncio, o meu silêncio, que começou a corroer tudo o que ele havia construído. O relatório apareceu uma semana depois do interrogatório, entregue em mãos por um mensageiro que evitou me encarar. Era um envelope pardo, lacrado, com o carimbo vermelho da Corregedoria Militar e a inscrição: sigiloso, uso restrito. Eu sabia o que aquilo significava. A investigação havia se transformado em inquérito formal. O que antes era apenas um murmúrio de bastidores agora estava escrito, carimbado, protocolado. Cada página daquele documento era uma linha tirada da versão dele. Cada carimbo, um prego no caixão da narrativa que ele havia tentado sustentar. Abri o envelope devagar, com cuidado cirúrgico. Dentro, o relatório era denso, dezenas de páginas. Havia anexos, fotos, laudos, transcrições. Meu nome aparecia repetidamente, mas não com o peso de vítima, e sim de parte interessada. Uma testemunha que agora era peça-chave. A primeira linha já me fez prender a respiração. Constatam-se incongruências graves entre os relatos apresentados pelo coronel reformado Augusto Fernandes e os registros técnicos médicos colhidos no Hospital Militar de Brasília. Eu li cada palavra como quem recita uma sentença. O texto prosseguia descrevendo o golpe, o contexto, os depoimentos. A médica Rocha havia relatado com precisão os danos, a impossibilidade de terem sido causados por erro leve. O médico civil havia confirmado a tentativa de interferência. Havia também a gravação transcrita, com falas nítidas de coerção. E, por fim, a observação que o major escrevera à mão, quase como um bilhete pessoal. O silêncio da capitã não é omissão, é resistência. Fechei o relatório e permaneci por longos minutos encarando o carimbo. Eu sabia que aquele papel nunca deveria ter existido.
Não em um sistema que prefere resolver tudo no escuro, entre copos de uísque e apertos de mão. Mas ele existia. E o simples fato de existir já era uma afronta à tradição do silêncio que sustentava homens como ele há décadas. No dia seguinte, o relatório chegou ao comando regional. A notícia se espalhou como um incêndio. Dentro da instituição, todo mundo fingia neutralidade, mas a tensão era palpável. Oficiais sussurravam nos corredores, e cada olhar carregava uma pergunta não dita. Será que ela vai até o fim? Eu percebia o desconforto de alguns, em especial dos que deviam favores ao coronel Augusto. O poder dele sempre foi mais social do que hierárquico. Sabia onde apertar mãos, em quem confiar, quem calar. Só não soube prever que um dia o inimigo usaria o próprio sistema para desmontar seu império. Enquanto o inquérito seguia seu curso, eu tentei retomar a rotina. Voltei às atividades leves, ao setor administrativo, para evitar esforço físico até a recuperação total. Mas dentro do quartel, o ambiente era outro. Os cumprimentos se tornaram mais formais, as conversas mais curtas. Havia quem me olhasse com respeito, e havia quem me olhasse com medo. O tipo de medo que nasce quando alguém percebe que a estrutura não é indestrutível. Em uma tarde abafada, fui chamada à sala do comandante regional. Era o mesmo homem que meses antes havia apertado a mão do coronel em eventos oficiais. Sentei-me diante dele, mantendo a postura, e esperei. Ele falou por quase 5 minutos sem me encarar. Discorreu sobre o peso das instituições, sobre o dano que um caso assim poderia causar à imagem do exército, sobre como seria bom resolver tudo de forma mais discreta. Quando terminou, cruzou as mãos e disse: Capitã, o relatório ainda não foi enviado ao Ministério da Defesa. Se a senhora quiser reconsiderar algumas partes, talvez possamos facilitar sua permanência aqui sem tanto desgaste. O silêncio que seguiu foi pesado. Eu o encarei e respondi, pausadamente: Comandante, o relatório não é meu, é da verdade. E a verdade não se reescreve porque alguém se sente desconfortável. Ele suspirou, recostou-se na cadeira e disse: A senhora é parecida com a doutora Rocha. Tem esse jeito inflexível. Espero que saiba o preço disso. Sei, mas também sei o valor. Levantei-me, fiz continência e saí. Não era desafio, era dignidade. Naquela noite em casa, o telefone tocou. Era o número dele, do coronel. O som daquela ligação me fez gelar. Eu quase não atendi, mas uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando atendi, a voz veio calma, controlada, como sempre. Marina, disse ele, precisamos conversar. Só nós dois. Há coisas que você não entende. Eu entendo mais do que o senhor pensa. Você acha que me destruir vai te fortalecer? O sistema vai te engolir, minha filha. Sempre foi assim. Então talvez esteja na hora de mudar. Houve um silêncio longo do outro lado. E então, em tom mais baixo, ele murmurou: Você está prestes a assinar a própria sentença. Já assinei. Chama-se depoimento. Desliguei. Depois daquela ligação, a guerra se tornou oficial. No dia seguinte, recebi um e-mail do setor jurídico informando que o coronel havia aberto uma representação contra mim, alegando difamação e prejuízo à honra militar. Era uma tentativa desesperada de inverter o jogo, mas eu estava preparada. Cada documento, cada laudo, cada mensagem havia sido copiada e armazenada. Até a médica Rocha, prevendo o movimento, anexara cópias aos arquivos internos da corregedoria. No final da semana, a primeira audiência foi marcada. Eu e ele seríamos ouvidos separadamente, e as provas seriam confrontadas. Mas algo estranho aconteceu na véspera. Recebi uma mensagem anônima no celular. O relatório sumiu do sistema. Não confiei em ninguém. O sangue gelou. Fui direto ao hospital, procurei Rocha. Ela já sabia. Alguém havia tentado acessar o arquivo digital na madrugada. Por sorte, o sistema militar mantém backups redundantes. Eles tentaram apagar, mas esqueceram que a verdade tem cópia. Ela disse. Fiquei em silêncio, absorvendo o peso daquilo. Não bastava tê-lo enfrentado. Agora eu precisava sobreviver às tentativas de apagamento. No dia seguinte, ao entrar na sala da audiência, senti o olhar dele cravado em mim, frio, calculado, mas pela primeira vez, inseguro. A expressão de quem entende que o controle escapa pelos dedos. Quando o major abriu o processo sobre a mesa,
e anunciou que havia ocorrido uma tentativa de manipulação de dados internos, o rosto dele empalideceu. Foi rápido, mas perceptível. E naquele instante percebi. O homem que um dia comandou batalhões, agora estava cercado, não por inimigos armados, mas por provas e testemunhas. As audiências seguintes foram meticulosas. Cada ponto do relatório foi lido, debatido, confrontado. E a cada sessão, mais fragmentos do disfarce dele se desfaziam. A médica Rocha depois com firmeza, descrevendo os laudos, as fraturas, o contexto. O médico civil confirmou a pressão sofrida. E o relatório, aquele que nunca deveria ter existido, se tornou o alicerce do que viria a ser o colapso moral de um homem que se julgava intocável. Ao final da terceira audiência, o promotor militar fez uma observação que ecoou pela sala. Este processo revela mais do que um incidente. Revela a fragilidade de uma cultura que ainda acredita que hierarquia é sinônimo de impunidade. Eu quase sorri, não por vingança, mas porque sabia que aquelas palavras ecoariam muito além daquele tribunal. Quando saí da sala, o sol já se punha, o vento quente batia no rosto, e pela primeira vez em meses, senti que respirava sem dor. A médica Rocha me esperava do lado de fora, encostada no carro, com um semblante sereno. Ele vai tentar mais uma vez, disse. Homens como ele nunca aceitam a derrota na primeira instância. Deixa tentar, respondi. Agora tudo o que ele fizer vai estar escrito. De volta ao alojamento, sentei-me diante do espelho e vi o reflexo de uma mulher diferente. O uniforme, ainda marcado pelos remendos da recuperação, parecia mais pesado, mas também mais digno. Toquei o distintivo no peito e pensei em quantas vezes aquele símbolo havia sido usado para encobrir injustiças. Naquela noite, prometi a mim mesma: enquanto eu vestir essa farda, ela vai significar o que deve, e não o que convém. Antes de dormir, voltei a abrir o relatório. Passei as páginas lentamente até chegar à última. No rodapé, uma frase discreta, escrita à mão pelo major responsável pelo caso. Relatório concluído. Verdade preservada. Fechei o documento com um cuidado quase ritualístico, como quem guarda uma relíquia, porque era exatamente isso. Um documento que nunca deveria existir, mas existiu. E que, por existir, agora condenava quem acreditou que a verdade podia ser enterrada com um carimbo. O convite para o almoço de domingo chegou como uma provocação disfarçada de gesto cordial. Era da minha sogra. O texto curto, sem emoção, dizia apenas: domingo, 13 reais. Vamos conversar em família. Seu marido sente sua falta. Não havia assinatura, nem emojis, nem tentativa de carinho. Era uma convocação. Uma armadilha vestida de saudade. Por alguns segundos, considerei ignorar. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me manteve viva em campo, disse que eu precisava ir. Não por eles, mas por mim. Para ver, nos olhos deles, o rosto da negação. E porque eu sabia que cedo ou tarde, o confronto deixaria de ser processual e se tornaria pessoal. Passei o sábado em silêncio, arrumando o meu uniforme. Não o de serviço, nem o cerimonial. Escolhi o de instrução, com as marcas de uso. A farda que já tinha visto lama, chuva e suor. Queria lembrar a todos, e a mim mesma, de quem eu era. Uma oficial, não uma vítima. No espelho, as cicatrizes ainda visíveis me observavam como pequenas faixas de guerra. O corpo cicatrizava, mas a alma permanecia em alerta. Cheguei à casa dos Fernandes com o sol alto. A residência era grande, antiga, com o tipo de imponência que parece se sustentar mais pelo passado do que pelo presente. Fui recebida pela empregada, que hesitou ao me ver. O olhar dela dizia que eu era um fantasma retornando a um campo minado. Caminhei pelo corredor principal e o encontrei ali, o coronel Augusto, sentado à cabeceira da mesa, como um rei decadente fingindo ainda ter trono. Ao lado dele, meu marido, ou o que restava de nós. Do outro lado, a mãe. Postura rígida, mãos cruzadas sobre o colo. Nenhum deles se levantou. Veio uniformizada? Ele disse, com aquele tom entre o deboche e o desprezo. Vim como sempre deveria ter vindo, respondi. De cabeça erguida. O silêncio se instalou. Só o relógio da parede marcava o tempo, ticando como uma contagem regressiva. Ele então se levantou, lentamente, e caminhou até o aparador onde havia um conjunto de pastas e documentos empilhados.
Sabe o que é isso? Perguntou, levantando uma delas. É o seu relatório. O que você achou que ia enterrar minha carreira? Não achei, tenho certeza. Ele riu, seco. Você é ingênua. Isso tudo vai morrer no sigilo. Vai sumir. O exército não destrói seus próprios monumentos, mas destrói quem os desafia, rebati. E é exatamente isso que vai acontecer com você, minha filha. A palavra minha filha me soou como insulto. Ele a usava não como afeto, mas como posse. O olhar dele, arrogante e cansado, carregava a soberba dos que confundem hierarquia com divindade. Eu respirei fundo. O senhor me agrediu, tentou esconder, e agora mente para proteger o próprio nome. Isso não é hierarquia, coronel. É covardia. Meu marido se levantou abruptamente. Marina, por favor, você está passando dos limites. Os limites foram ultrapassados quando o seu pai tentou me matar num pátio de instrução. Ele empalideceu. Você está falando com o meu pai, e ele estava me espancando quando eu era a sua esposa. A sogra bateu a mão na mesa num gesto seco. Chega, isso é uma vergonha. Somos uma família militar, não um circo. Família militar? Eu ri. Então ótimo. Vamos seguir o protocolo militar. Quando há crime, há relatório. Quando há relatório, há punição. O coronel deu um passo à frente. Você não entende o que está fazendo. Está jogando sua carreira contra um muro. Talvez, respondi. Mas é um muro que precisa cair. Ele respirou fundo e disse algo que, mais tarde, eu repetiria em cada depoimento. Você acha que o sistema vai te ouvir? O sistema é meu. Eu o construí. Eu ensinei cada um desses homens a escrever relatório. Eu conheço cada engrenagem. Pois então o senhor devia saber que toda engrenagem enferruja. O rosto dele endureceu. Por um instante, pensei que ele fosse me atacar de novo, mas o golpe veio de outro jeito. Ele virou para o meu marido e disse: É isso o que você chama de esposa? Uma mulher que quer me destruir? Você é um traidor por permitir isso. Pai, cala a boca. Você sempre foi fraco. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase dava para ouvir o som do colar de pérolas da sogra tremendo contra o copo. Eu observei, sem mover um músculo. Era o império dele desabando, e ele nem percebia que estava cavando o próprio buraco com as palavras. Quando o silêncio cessou, peguei a pasta que ele havia deixado sobre a mesa. Folheei as primeiras páginas. Estavam em branco. Apenas uma cópia do relatório original, sem carimbo, sem assinatura. Ele havia tentado fazer sua própria versão. O senhor falsificou documentos militares, eu disse em tom baixo, quase calmo. Sabe o que isso significa? Significa que ainda sei proteger o que é meu. Então o senhor acabou de assinar a sentença que tentava me ameaçar. Devolvi a pasta e comecei a sair. Foi então que ouvi o rasgo. Um som áspero, agudo, familiar. Virei-me e o vi com as mãos segurando uma das fardas que eu havia deixado ali, meses antes, guardada num cabide. Ele rasgava com calma, costura por costura, olhando diretamente para mim. Você não merece usar isso, disse. Nunca mereceu. Fiquei imóvel. O barulho do tecido se partindo cortava o ar. A cada puxão, pedaços da minha história caíam no chão. Mas quando ele terminou, deixei escapar um sorriso curto e frio. Não se preocupe, coronel, respondi. Eu tenho outra, e a minha é original. Saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol queimava e o ar parecia mais leve. Dentro de mim, algo havia mudado. Ele queria me reduzir ao símbolo, à farda, ao papel, à estrutura. Mas o que ele não entendia é que a farda é apenas o que se veste. O que sustenta é o nome, o caráter, a verdade. E essa ele nunca teve. Naquela noite, escrevi um relatório pessoal. Não para a corregedoria, mas para mim mesma. Um documento de lembrança e de firmeza. Anotei o que ele disse, o que rasgou, o que ameaçou. E no final, uma frase. Quando rasgaram a farda, libertaram a mulher. Dias depois, a médica Rocha me ligou. Soube do que aconteceu. Eles tentaram te intimidar. Sim, respondi. Mas erraram de alvo. Eles acham que me ferem rasgando o tecido. Mas eu costurei a minha própria pele de novo. O relatório oficial seguiu seu curso. As novas provas, as falsificações, as ameaças, foram anexadas. E, ironicamente, foi a própria arrogância dele que acelerou o processo.
Agora havia crime documentado, não apenas moral. No quartel, os olhares começaram a mudar. Aqueles que antes fingiam não ver agora me cumprimentavam com respeito real, não protocolar. A história já não era mais sussurro, era eco. Um eco que crescia e reverberava pelos corredores, como se o silêncio antigo tivesse finalmente se partido. Mas o que eu não sabia, e descobriria logo, é que o golpe seguinte não viria de dentro do exército, nem do tribunal. Viria de onde mais dói, de dentro da casa. E quando ele percebeu que não podia mais me calar pela farda, tentou me destruir pelo sangue. 3 dias depois daquela reunião de família, o teatro de ameaças e farsas, o telefone tocou antes do amanhecer. O número era oficial, com o prefixo do comando central. Eu já sabia o que significava antes mesmo de atender. A voz do outro lado era seca, impessoal, mas carregava um tom que eu reconheceria em qualquer lugar. O da hierarquia quando está prestes a agir. Capitã Almeida, aqui é o Major Vasconcelos, da Corregedoria Geral. Seu depoimento e os relatórios preliminares chegaram à sede. A senhora deve se apresentar hoje. 0 É um chamado de acompanhamento prioritário. Por um instante fiquei parada, o telefone ainda encostado na orelha, como se meu corpo precisasse de alguns segundos para entender que a engrenagem tinha começado a girar. Não era mais uma questão local. O caso havia saído das mãos do Comando Regional e agora estava sob investigação direta da Corregedoria Nacional. Isso significava que o Exército, finalmente, havia reconhecido que aquilo não era um desentendimento interno. Era uma ferida institucional aberta e precisaria ser tratada em público, com bisturi e luz forte. Coloquei o uniforme de gala, não por vaidade, mas por respeito ao que estava prestes a fazer. Passei o cinto, ajeitei a boina e prendi o cabelo num coque firme. No espelho, o rosto ainda mostrava as marcas sutis das últimas semanas. Olheiras fundas, olhar endurecido, mas havia algo novo, determinação. A dor física havia diminuído, mas a moral crescia a cada dia, como uma armadura invisível. O prédio da corregedoria ficava em Brasília, e quando cheguei, o portão de ferro alto e as câmeras me lembraram que não havia mais espaço para sentimentalismo. Fui recebida por um sargento que me conduziu a uma sala ampla, onde o Major Vasconcelos me aguardava com uma pilha de documentos. Ele levantou-se, me cumprimentou com firmeza e disse: Capitã, este caso agora é prioridade de segurança institucional. O nome do coronel Augusto Fernandes circula há anos em relatórios informais. A senhora foi a primeira a apresentar provas concretas. Aquelas palavras me cortaram mais do que me confortaram. Então já sabiam? Perguntei. Ele assentiu. Sabíamos de rumores, abusos de autoridade, manipulação de relatórios, favorecimentos, mas sem provas, nada se move. E agora? Agora se move, e rápido. Ele abriu o relatório na minha frente. As páginas estavam marcadas com adesivos coloridos e anotações à margem. Havia cópias de depoimentos, transcrições de ligações, registros de movimentações financeiras do coronel. Temos indícios de uso indevido de verba de instrução, suborno e falsificação de documentos. Olhei para as folhas e senti um nó na garganta. O caso que começou com uma fratura no corpo, agora revelava rachaduras na instituição. O que ele tentou esconder com um golpe tinha se transformado num desmoronamento moral. O major prosseguiu. Precisamos que a senhora autorize acesso total às gravações e aos arquivos do seu celular. Além disso, o comando determinou vigilância sobre o senhor Augusto. Ele não sabe, mas já está sob monitoramento interno. Se tentar qualquer contato, registre. Assinei os papéis sem hesitar. Eu já não agia por impulso, e sim por propósito. Saí da sala com a mente fervendo. O corredor da corregedoria cheirava a tinta nova, mas a atmosfera era pesada, como se cada parede carregasse segredos. Encontrei a médica Rocha no saguão. Ela havia sido chamada como perita de apoio. Usava o uniforme impecável, mas o semblante era de exaustão. Você mexeu num vespeiro, disse em tom baixo. Eu sei. Não, você não sabe. Ele não está sozinho. A frase me acompanhou o resto do dia. De volta ao alojamento, comecei a notar movimentos estranhos. Um carro estacionado por tempo demais do outro lado da rua. Telefonemas sem voz do outro lado da linha. E, certa noite, uma pasta deixada na portaria com meu nome.
mas sem remetente. Dentro, cópias de relatórios antigos, todos com o nome de Augusto envolvido em pequenas irregularidades que haviam sido arquivadas por falta de provas. Um padrão, o mesmo modus operandi: silêncio, coação, conveniência. E agora tudo voltava à tona, peça por peça. Levei o material direto para o Major Vasconcelos. Ele examinou com cuidado e disse apenas: "Isso confirma a suspeita. Ele operava uma rede de proteção. Mas agora o foco é outro. Quem o protegeu? E se forem os mesmos que julgam o caso?" Perguntei. Ele olhou para mim e respondeu seco: "Então vamos caçar em casa." Foi ali que entendi o alcance daquilo. O caso da capitã Almeida já não era apenas sobre uma agressão. Era sobre um sistema que, por décadas, cultivou o poder do silêncio. Eu me tornei a exceção que eles não previram, a variável que expõe o erro da equação. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Recebi uma notificação oficial. Medida de segurança preventiva. Evite deslocamentos sozinha. Eu ri sozinha quando li. Evite deslocamentos sozinha. E o que eu mais tinha desde o começo era solidão. Na quarta-feira, veio o primeiro indício de que ele estava acuado. Uma mensagem anônima chegou ao meu e-mail militar. "Cuidado com quem finge te apoiar." O remetente era impossível de rastrear. Mostrei ao major. Ele apenas respondeu: "É o desespero. Quando o predador percebe que virou presa, late antes de cair." Enquanto isso, o marido, ou o que restava dele, reapareceu. Me esperou na saída da base, tenso, pálido, visivelmente dividido entre o dever e o sangue. "Eles vão destruir ele", disse. "E você vai se orgulhar disso?" "Eu não quero destruí-lo. Quero que ele responda. Você está destruindo nossa família." Ele destruiu o que chamávamos de família quando levantou o bastão. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça e foi embora. Aquela foi a última vez que o vi por meses. A investigação acelerou. Novas provas surgiam quase diariamente. O major descobriu que o coronel havia pressionado 2 subalternos a assinarem relatórios falsos. Um deles confessou, chorando durante o depoimento. Disse que o coronel ameaçou transferi-lo para o interior se ele não obedecesse. Quando a confissão foi anexada, a corregedoria determinou busca e apreensão na residência de Augusto. E foi aí que a palavra caçada ganhou sentido literal. Eu soube pelos canais internos. O mandado seria cumprido numa manhã de quinta-feira. 5 viaturas se deslocaram ao endereço dele. A mesma casa onde, poucos dias antes, ele rasgara minha farda. Quando chegaram, encontraram a porta trancada, e ele já esperando, vestido com um terno escuro, o olhar desafiador. A busca durou horas. Levaram computadores, pendrives, documentos, até medalhas. E quando saíram, um dos agentes me disse que ele não pronunciou uma palavra sequer. Apenas olhava pela janela, imóvel, como um homem que vê o próprio império ruir sob o peso das provas. No fim da tarde, o Major Vasconcelos me chamou. Ele está oficialmente indiciado por abuso de autoridade, falsificação e lesão corporal grave. Vai responder a processo disciplinar e criminal. Ele foi preso? Ainda não. Está sob custódia domiciliar até a decisão final. Saí da sala e sentei-me na escadaria da corregedoria. O vento batia forte, levantando a poeira do pátio, e por um momento eu apenas fechei os olhos. Não era alívio, era outra coisa, algo mais frio, mais profundo. Uma espécie de justiça silenciosa que ainda não se completou, mas já começou a respirar. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam. Jornais especializados começaram a publicar notas discretas sobre um inquérito de alta patente envolvendo conduta antiética em treinamento militar. Nenhum nome, mas quem conhecia o meio sabia. O silêncio dele, que antes era poder, agora era sintoma de derrota. A médica Rocha me visitou novamente. Trouxe uma pasta de couro, colocou sobre a mesa e disse: "Aqui estão cópias de tudo. Se algo acontecer comigo, com você ou com o major, esse material vai direto para a imprensa. Você confia em mim para isso?" "Confio porque você é a única que não tem mais nada a perder." Ela estava certa. Eu já tinha perdido tudo: o marido, a paz, a fé nas estruturas. Só não tinha perdido o que mais importava: o nome. E foi ali, naquela mesa, entre pastas, relatórios e o barulho distante dos helicópteros no céu, que percebi que a guerra tinha mudado de forma.
Já não era mais sobre me defender. Era sobre caçar. Caçar a mentira, a omissão, o pacto que sustentava tudo. No final daquela noite, antes de sair da base, o major me disse algo que eu nunca esqueci. Capitã, às vezes, justiça não é um veredito. É o medo mudando de lado. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti o medo não em mim, mas nele. O som da chuva naquela manhã parecia ter ritmo. Cada gota que batia na janela do alojamento soava como um lembrete do que já estava decidido, de que algumas verdades, por mais que se tente cobrir, sempre voltam à tona. Eu estava sentada diante da mesa, revendo documentos, quando o telefone tocou. Era o Major Vasconcelos. Capitã, ele quebrou o silêncio. Quer falar? A senhora precisa estar aqui. A voz do major era controlada, mas havia um traço de cansaço. O tipo de exaustão que só quem já passou semanas lutando contra estruturas entende. O coronel Augusto havia pedido uma audiência, não através de advogados, não por intermédio de família, mas diretamente à corregedoria. Um movimento arriscado, talvez calculado. Eu sabia o que isso significava. A autodefesa dele estava desmoronando. Quando a negação não funciona mais, a manipulação entra em cena. Cheguei à sede pouco antes das 9. O céu ainda estava cinza e o ar pesado. No corredor principal, encontrei a médica Rocha, que seria ouvida novamente como testemunha. Ela apenas me disse: hoje ele não vai falar por força, vai falar por medo. Concordei em silêncio. Fui conduzida até a sala de audiências. Lá dentro, o ambiente tinha o cheiro seco de café velho e papel. O coronel estava sentado, desta vez sem uniforme. Usava um terno simples, a postura ainda ereta, mas o olhar já não era o mesmo. Não havia arrogância nem soberba, só cansaço. O tipo de cansaço de quem está prestes a perder tudo o que construiu sobre mentiras. Ao lado dele, um advogado militar folheava documentos, visivelmente nervoso. O major abriu a sessão. Estamos aqui para prosseguir com o interrogatório complementar do Sr. Augusto Fernandes, referente aos autos de número 441-B. Ele assentiu, e o som da cadeira rangendo preencheu o silêncio. Coronel, continuou o major, a senhora capitã Marina Almeida se encontra presente, conforme previsto em protocolo. Deseja manter suas declarações anteriores? Sim, respondi. O advogado pigarreou, e o coronel começou a falar. A voz era diferente, ainda grave, mas sem firmeza. Eu cometi excessos, disse, mas jamais com intenção de ferir. Foi um momento de demonstração, uma falha de cálculo. O major interrompeu. Falha de cálculo é quando um exercício sai do controle. O senhor mentiu em relatório, intimidou testemunhas e tentou suprimir provas. O advogado interveio. Com todo respeito, não há provas diretas de intenção dolosa. Foi então que o major colocou sobre a mesa uma pasta vermelha. Aqui estão os laudos, os áudios, os depoimentos e o histórico das falsificações. O senhor quer continuar negando? O coronel olhou o material por longos segundos, sem dizer nada. A sala ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o som da chuva lá fora, pingando lenta, persistente. Quando ele finalmente abriu a boca, as palavras saíram trêmulas. Eu não esperava que fosse tão longe. O major manteve a expressão neutra. A verdade costuma ir mais longe do que a mentira consegue prever. Eu permaneci imóvel, observando-o. Pela primeira vez, ele parecia menor. O homem que me fez sangrar no chão do pátio, o que me mandou deixar isso pra lá, agora tremia diante de carimbos e assinaturas. Era quase poético. O interrogatório durou mais de 3 horas. Ele tentou justificar, apelou para o contexto do treinamento, insinuou que havia mal-entendidos entre gerações. O major anotava, o advogado suava, e eu apenas ouvia. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer réplica. Quando a sessão terminou, o major declarou que o relatório final seria encaminhado ao Superior Tribunal Militar. Aquilo era a última etapa. A decisão deixaria de ser interna e passaria ao julgamento formal. Augusto permaneceu sentado, imóvel. Eu me levantei e, antes de sair, olhei diretamente para ele. Não por vingança, por encerramento. Ele desviou o olhar, e eu entendi. Negar não era mais uma opção, mas o cerco não se fechava apenas nos tribunais. Ele se fechava também nos bastidores, na vida dele. Dias depois, começaram as primeiras consequências práticas. Convites para palestras foram cancelados.
Antigos aliados se afastaram. A aura de coronel honorário começou a desbotar. Em uma instituição onde o nome vale mais do que qualquer medalha, o nome dele se tornava sinônimo de vergonha. Enquanto isso, a imprensa começava a farejar a história. Pequenas notas surgiram em blogs militares, depois em colunas discretas de jornais locais. Investigação em curso aponta irregularidades em instrutor reformado de alto escalão. Nenhum nome ainda, mas todos sabiam. O silêncio dele deixava lacunas, e as lacunas viram rumores. Rumores viram manchetes. O Major Vasconcelos me chamou novamente. Capitã, há pressão externa para abafar. Mas agora é tarde. O caso já saiu da jurisdição interna. Se tentarem manipular, vazará. E o senhor acha que vão tentar? Eles sempre tentam. Foi nesse clima que recebi a notícia de que o marido havia retornado à cidade. Soube por terceiros. Ele pedira afastamento temporário do serviço, alegando motivos pessoais. Eu não procurei. Não havia mais nada a dizer. No quartel, o clima era de tensão contida. Alguns colegas me cumprimentavam em silêncio. Outros desviavam. Havia respeito, mas também medo. E ao contrário do que muitos imaginavam, eu não sentia vitória. Sentia cansaço. Era estranho ver a justiça andando, mas o vazio crescendo junto. O que me sustentava não era o desejo de vê-lo punido, mas a certeza de que alguém precisava fazer o que ninguém teve coragem de fazer antes. Numa noite fria, recebi um e-mail sem assinatura. O texto dizia: ele tentou entrar na corregedoria hoje. Quis retirar o próprio depoimento. Foi barrado. Eu li aquilo em silêncio. Era a confissão de que o jogo tinha acabado. Não havia mais influência. Não havia mais escudos. A mentira tinha perdido o posto. Mas o golpe final ainda estava por vir. Não o dele, mas do próprio sistema. Na semana seguinte, fui chamada a prestar depoimento suplementar. A pauta: verificação de conduta pós-inquérito. Em outras palavras, queriam saber se eu havia extrapolado limites éticos durante o processo. Era a velha tática de intimidar a verdade, usando o pretexto da forma. O Major Vasconcelos avisou antes. Eles vão testar sua calma. Querem te provocar, te fazer parecer emocional, instável. Não ceda. Entrei na sala de depoimento com o mesmo autocontrole de uma missão em campo. 3 coronéis me aguardavam, rostos frios, semblantes neutros. Um deles começou: Capitã, é de conhecimento desta comissão que a senhora manteve contato direto com a imprensa durante o andamento do caso? Não, senhor. Há rumores de que a senhora compartilhou documentos confidenciais. Rumores não são provas, mas são preocupantes. Mais preocupante é um coronel agredir uma subordinada e ainda ter amigos para acobertar. Silêncio. O mais velho dos 3 apoiou as mãos na mesa e disse: Cuidado com a linguagem, capitã. Com todo respeito, senhor. Minha linguagem é o que sobrou depois que tentaram me calar. A sessão terminou sem deliberação. Eles não tinham nada concreto. Apenas insinuações. Mas saí dali sabendo que o cerco não se fechava apenas sobre ele, e sim sobre todos nós. A diferença é que, dessa vez, eu estava do lado certo da parede. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta do Major Vasconcelos. Concluído. Relatório final enviado. Ele perdeu. Simples assim. 3 palavras. Ele perdeu. Demorei a responder. Não porque duvidasse, mas porque demorei a acreditar que aquilo realmente tinha um fim. Na manhã seguinte, o comunicado oficial foi publicado no boletim interno. O coronel reformado Augusto Fernandes é exonerado de suas funções honorárias e perde o direito a distinções protocolares por conduta incompatível com o decoro militar. A frase parecia burocrática, mas eu sabia o que significava. Era o equivalente, dentro da farda, a ser apagado do mapa. Sentei-me sozinha no alojamento, olhando a notícia na tela do computador. Do lado de fora, o som distante de passos ecoava pelos corredores. Lá fora, a chuva tinha parado. Dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia limpo. E ainda que o processo não apagasse a dor, nem devolvesse o que foi quebrado, ele trouxe algo que valia mais. A certeza de que o medo, enfim, tinha trocado de lado. O dia do julgamento começou antes mesmo do sol nascer. O céu ainda estava cinza, com aquele tom opaco que antecede a chuva, e o ar parecia denso o suficiente para ser cortado com as mãos. Eu acordei às 4h30, não porque quisesse,
mas porque o corpo já sabia que era o dia decisivo. Havia uma espécie de ruído interno, o coração tentando manter o ritmo enquanto a mente revisava tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. O golpe, a negação, a mentira, o processo. E agora, finalmente, o tribunal. Passei o uniforme de gala lentamente, como quem veste uma segunda pele. Cada dobra, cada botão, cada símbolo tinha um significado que só quem vive sob a farda entende. Aquele não era apenas um julgamento sobre um coronel. Era sobre algo muito maior. O peso do silêncio dentro das instituições, que se orgulham de disciplina e hierarquia, mas que por dentro ainda se sustentam com medo e lealdade cega. O Tribunal Militar da 3ª Região ficava no centro da cidade, num prédio de arquitetura severa. Concreto, vidro, colunas e silêncio. Quando cheguei, as câmeras já estavam lá. Não muitas, mas o suficiente para registrar que algo incomum acontecia. Um julgamento de um coronel reformado por agressão e falsificação de documentos contra uma capitã em atividade era um escândalo por si só. O Major Vasconcelos me esperava na entrada. "Está pronta?" perguntou. "Não tem como estar", respondi. "Mas estou aqui." Ele assentiu, e seguimos pelo corredor frio até a sala principal. Ao entrar, vi o cenário que nunca imaginei presenciar de dentro. Um tribunal militar em sessão, com juízes togados e fardados, microfones, bandeiras e silêncio absoluto. O coronel Augusto estava lá, de terno escuro, olhar baixo, cabelos alinhados, mas a postura dele denunciava o desgaste. Era um homem habituado a mandar, agora obrigado a ouvir. O tempo havia passado por cima do rosto dele com o mesmo peso de uma sentença. Sentei-me na fileira destinada à parte denunciante. À frente, o promotor militar ajeitava papéis e me lançou um olhar rápido, de respeito. Do outro lado, o advogado do coronel cochichava com o cliente, gesticulando discretamente. Ninguém falava alto. O ar era de tensão controlada, o tipo que antecede explosões silenciosas. O presidente do tribunal abriu a sessão. Processo número 441B. Caso Capitã Marina Almeida versus Coronel Reformado Augusto Fernandes. A leitura do nome ecoou na sala como uma sirene distante. O promotor começou a apresentar o caso, narrando cada detalhe com precisão cirúrgica. A agressão durante o treinamento, o falso relatório, as manipulações, a tentativa de obstrução e o histórico de condutas antiéticas. Cada palavra era uma pedra sendo colocada sobre o muro que o coronel havia construído para se esconder. Quando chegou minha vez de depor, a sala pareceu encolher. Caminhei até o púlpito e encarei os juízes. Havia 5 deles, 3 militares e 2 civis. O mais velho, um general de expressão neutra, me observava com um olhar que misturava respeito e desconforto. "Capitã", começou o presidente, "a senhora confirma as declarações prestadas nos autos?" "Confirmo." "Deseja acrescentar algo?" Respirei fundo. "Apenas que eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque a verdade, quando é silenciada, vira doença, e eu me recusei a continuar doente." Um murmúrio leve percorreu a sala. O promotor me fez algumas perguntas técnicas sobre o momento da agressão, o laudo, o contexto. Respondi tudo com calma, sem alterar o tom. Quando ele terminou, foi a vez da defesa. O advogado do coronel se levantou, ajeitou o paletó e veio até o centro. "Capitã, a senhora tem consciência de que o coronel Fernandes sempre foi um profissional exemplar, condecorado, respeitado por gerações? Não acredita que este caso talvez tenha sido interpretado de forma exagerada, num momento de tensão?" "Não, senhor", respondi. "A violência nunca é exagero. O que é exagerado é o esforço que alguns fazem para chamá-la de erro." Mas o coronel já admitiu o golpe. Disse que não houve intenção. "A senhora o acusa de premeditação?" "Eu o acuso de covardia." "E a covardia não precisa de intenção. Ela age por hábito." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O advogado hesitou, olhou para o cliente e recuou. O interrogatório terminou ali. Quando voltei ao meu assento, o coronel finalmente ergueu os olhos. Olhou diretamente para mim. Havia raiva, sim, mas havia também algo novo. Medo. Não o medo da prisão, mas da irrelevância. Ele sabia que, a partir daquele instante, deixava de ser uma autoridade e passava a ser um exemplo do que acontece quando o poder esquece seus próprios limites. As horas seguintes foram de análise técnica. O tribunal ouviu a médica Rocha,
que descreveu detalhadamente as lesões e apresentou as radiografias. O general-presidente olhava fixamente para as imagens projetadas no telão, as costelas trincadas, os hematomas internos. Era impossível negar. Quando as alegações finais começaram, o promotor foi direto. Senhores, o exército ensina que a força deve proteger, nunca humilhar, que a hierarquia é uma escada, não um pedestal, e que cada ato praticado em nome da farda deve honrar o símbolo que carrega. O réu esqueceu de tudo isso e tentou apagar quem teve coragem de lembrar. As palavras dele ecoaram dentro de mim como tiros de advertência. Eu não precisava falar mais nada. A verdade já estava completa. O tribunal se retirou para a deliberação. 15 minutos que pareceram uma eternidade. A chuva voltou a cair do lado de fora, fina e constante. Eu me lembrei da primeira vez que senti medo debaixo daquele mesmo uniforme, e de como o medo agora parecia ter mudado de endereço. Quando os juízes retornaram, todos se levantaram. O general-presidente leu o veredito com voz firme, sem pausa para a emoção. Este conselho, por unanimidade, considera o réu coronel reformado Augusto Fernandes culpado pelos crimes de abuso de autoridade, lesão corporal grave e falsificação de documento oficial. Determina-se sua reclusão em regime fechado pelo período de 5 anos, além da cassação definitiva de todas as honrarias e cargos consultivos. Houve um silêncio. Nenhum aplauso, nenhuma comemoração. Apenas aquele som seco de realidade sendo cravada em papel. O coronel baixou a cabeça. Por um instante, pensei que ele fosse dizer algo, mas não disse. O advogado colocou a mão no ombro dele, sem saber o que fazer. O major Vasconcelos respirou fundo, como quem carrega um peso alheio por tempo demais. Enquanto o juiz encerrava a sessão, olhei em volta. Cada rosto naquela sala parecia diferente, como se todos tivessem envelhecido de repente. Eu sabia que aquele julgamento não era só dele. Era o julgamento de uma cultura inteira. E por mais que houvesse vitória judicial, a vitória moral ainda era algo que o tempo precisaria consolidar. Quando saí do prédio, o ar estava leve. A chuva cessara. A rua ainda molhada refletia as luzes do quartel ao longe. E eu caminhei sem pressa, com o uniforme encharcado, mas o coração em silêncio. Não um silêncio de medo, um silêncio de paz. Parei na calçada e olhei para o céu. Nenhum som, nenhuma sirene. Apenas a certeza de que, naquele instante, eu tinha feito o que muitos antes de mim não puderam, e que, dali em diante, nenhuma mulher fardada precisaria abaixar a cabeça por medo de um título, de um sobrenome ou de uma patente. O medo, enfim, havia mudado de lado, e dessa vez, a verdade tinha farda, voz e nome. 3 meses depois da sentença, a rotina voltou a ter cheiro de normalidade. Mas era uma normalidade diferente. Não aquela feita de horários e formaturas, e sim de silêncio e reconstrução. O tipo de silêncio que pesa, mas também cura. A vida militar continuava girando com sua precisão mecânica. Relatórios, instruções, hierarquias e protocolos. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu já não olhava o quartel da mesma forma. Cada parede, cada voz, cada passo ecoava diferente. Talvez porque, agora, eu sabia o que havia por trás das portas fechadas. E o que acontece quando alguém tem coragem de abri-las? O coronel Augusto havia sido transferido para o presídio militar em Campo Grande. A notícia veio num boletim discreto, como tudo que a instituição prefere esconder. Nenhum jornal deu destaque. Nenhuma cerimônia falou sobre o caso. Mas, dentro das fileiras, todo mundo sabia. E de algum modo, isso bastava. O nome dele virou um aviso silencioso. Um exemplo de que até a farda mais antiga pode perder o brilho quando a verdade aparece. Eu continuei servindo. Pedi transferência para o Comando de Operações Logísticas, em Brasília. Era um setor mais técnico, menos sujeito aos jogos de poder. Ali, entre papéis, missões e relatórios, encontrei algo que há muito tempo não sentia: tranquilidade. A médica Rocha seguia no hospital militar. Às vezes almoçávamos juntas. Ela dizia brincando que eu parecia menos soldado e mais ser humano. Eu respondia que talvez, pela primeira vez, eu estivesse sendo os dois ao mesmo tempo. Mas a paz, quando vem depois de uma guerra, nunca chega inteira. Ela sempre traz sombras. Certa tarde, um ofício oficial apareceu sobre minha mesa.
Era um envelope pardo, carimbado com o brasão do exército. Dentro, um documento curto, assinado pela direção do presídio militar. Autorização de visita, solicitada pelo interno Augusto Fernandes. Fiquei olhando aquelas linhas como se fossem um código. Por um momento, achei que fosse engano, mas não era. Ele havia pedido para me ver. Pensei em recusar. Tudo dentro de mim dizia para ignorar, mas havia algo que me incomodava, uma curiosidade silenciosa, quase fria. Eu precisava olhar para aquele homem pela última vez, não como vítima, nem como inimiga, mas como alguém que sobreviveu, como uma mulher que não devia mais nada a ninguém. 2 dias depois viajei até Campo Grande. O presídio militar era simples, funcional, sem luxo. Um conjunto de blocos baixos cercados por muros de concreto e arame. O sol do meio-dia refletia no chão de terra batida e fazia o ar vibrar. Assinei o registro de entrada, deixei o celular e os pertences no armário e esperei. O sargento de plantão me conduziu até uma sala pequena, com uma mesa de metal no centro e 2 cadeiras. Nenhum vidro, nenhuma distância. Ele entrou alguns minutos depois. Mais magro, cabelo grisalho, o rosto marcado pelo tempo e pela derrota. O uniforme caque de detento parecia pesado demais para ele. Ainda tinha o olhar altivo, mas os ombros curvados denunciavam o que as palavras não diziam. Capitã, ele começou com a voz rouca. Coronel, respondi. Obrigado por vir. Não vim por você. Vim por mim. Ele assentiu devagar, olhando para as próprias mãos. Não espero perdão, disse. Nem justificativa. Só precisava entender por que você foi até o fim. A pergunta ficou pairando entre nós. O ventilador de teto girava lento, rangendo. Eu respirei fundo. Porque alguém tinha que ir, respondi. Se eu parasse, tudo continuaria igual, e eu não suportaria viver sabendo que me calei. Ele levantou o olhar. Você destruiu minha carreira. Não, eu só tirei o véu do que você mesmo destruiu. Você me odeia? Não, o ódio seria um desperdício. Eu só não te reconheço mais. O silêncio que veio depois foi longo, denso, quase tangível. Pela primeira vez, vi algo que nunca imaginei ver nele. Vulnerabilidade, talvez arrependimento. Ou só o vazio de quem percebe tarde demais o tamanho do próprio eco. Ele olhou para mim e, num tom quase baixo demais para ser ouvido, disse: Você venceu. Balancei a cabeça. Ninguém vence em uma guerra dessas. Só sobra quem aguenta ficar de pé. Ele desviou o olhar. O relógio marcava 12 minutos de conversa, mas parecia uma eternidade. Quando o sargento bateu na porta, sinalizando o fim da visita, ele ainda tentou dizer algo. Me desculpe, talvez. Mas as palavras morreram no ar. Eu apenas me levantei e disse: Que o senhor tenha tempo para pensar e coragem para sentir. Saí da sala e, pela primeira vez em muito tempo, senti que o passado não me puxava mais pelos ombros. Ele ficou ali, atrás das grades, junto com tudo o que tentei entender. Do lado de fora, o sol era impiedoso. Caminhei até o carro e fiquei alguns minutos parada, sem ligar o motor. O silêncio não me incomodava mais. Pelo contrário, era o único som que fazia sentido. Na semana seguinte voltei à rotina. Treinos, relatórios, missões. Às vezes, recebia olhares discretos de outras oficiais. Algumas se aproximavam, hesitantes, só para dizer obrigada. Não precisava explicar. Eu sabia o que significava. Aquelas mulheres agora sabiam que a hierarquia não as tornava prisioneiras, que dentro do uniforme ainda havia voz, alma e verdade. Certo dia, encontrei uma das cadetes novas na área de instrução. Ela segurava o bastão de treinamento com nervosismo. Sorriu e disse: Capitã, eu li sobre seu caso. É verdade que a senhora enfrentou um coronel? Sorri de volta. Não, eu enfrentei o medo. O coronel era só o rosto dele. A risada dela foi leve, como o som de algo que recomeça. E naquele momento, percebi que talvez a verdadeira vitória fosse essa: transformar dor em exemplo. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, abri a janela. O vento soprava quente, trazendo o cheiro distante de terra molhada. Sobre a mesa, uma caixa de madeira guardava meus pertences antigos. Medalhas, fotografias, lembranças de campanhas. No fundo, estava a farda rasgada que o coronel havia destruído meses antes. Guardei-a de volta, dobrada, e coloquei sobre ela uma frase escrita à mão num papel amarelado.
Rasgou o tecido, mas costurou minha história. Fechei a tampa e deixei ali, não como relíquia de dor, mas como símbolo de resistência. Dias depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, um recorte de jornal. Ex-coronel conclui curso de reabilitação moral e religiosa no presídio militar. Nenhum comentário, nenhuma assinatura. Só um sublinhado em vermelho na última linha. Diz buscar perdão. Li aquilo em silêncio. Não sorri, não chorei. Apenas deixei o papel sobre a mesa, onde o vento o arrastou lentamente até o chão. Na semana seguinte, pedi licença para participar de uma cerimônia pública de homenagens a oficiais mulheres. O evento acontecia na beira-mar, ao pôr do sol. Quando chamaram meu nome, a plateia aplaudiu de pé. Caminhei até o palco, não com orgulho, mas com serenidade. O som do mar se misturava ao das palmas. Peguei o microfone e disse: Eu não estou aqui porque venci alguém. Estou aqui porque sobrevivi a algo. A verdade não precisa de uniforme. Ela só precisa de voz. Aplausos. O vento batia forte, levantando as bandeiras. O mar refletia o vermelho do céu. E pela primeira vez, eu senti que a farda que eu usava, limpa, alinhada, intacta, não era mais um peso, era uma extensão da minha própria pele. Quando a cerimônia acabou, caminhei sozinha pela areia. As ondas quebravam suaves, o horizonte começava a escurecer. Fechei os olhos por um instante e ouvi o som que tanto procurei, o som da paz. Porque no fim, depois de tudo, o que restou do silêncio não foi medo, foi liberdade.